Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Bom, é um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no canal. Nós agradecemos a sua participação e desejamos que Deus continue abençoando a sua vida. A nossa devocional de hoje, ela está baseada no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Eu estarei fazendo a leitura de um versículo para vocês. Diz assim a palavra do Senhor: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amém. Que a palavra do Senhor seja aplicada aos nossos corações. Bom, queridos, essa é uma passagem que traz a carta, à igreja de Éfeso. E nesse momento Deus exorta a igreja de Éfeso quanto à necessidade que aquela igreja tinha de voltar às primeiras obras. O tempo havia passado e, bom, as pessoas que faziam parte daquela igreja, a igreja do Senhor, havia se esquecido do primeiro amor, havia se esquecido da prática das primeiras obras. E essa é uma passagem muito importante e interessante e que nós podemos tirar lições valiosas para as nossas vidas. Em primeiro lugar, a gente pode pensar, por que a igreja de Éfeso deixou que o primeiro amor esfriar? Por que é que ela se esqueceu das práticas das primeiras obras? E do mesmo jeito a gente pode pensar, por que é que isso às vezes acontece hoje em dia também? E para começar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Não sei se você já parou para observar, mas você já observou, já parou para analisar, para ver como agem, como vivem as pessoas que são recém-convertidas? As pessoas que acabaram de ser alcançadas por Jesus, assim que a pessoa é regenerada, é transformada pelo Senhor. Você já observou a fome e a sede da presença de Deus que essas pessoas têm? A necessidade que elas têm de ler a palavra, o quanto elas desejam fazer a obra do Senhor, viver a vida da igreja. Então essas são algumas características das pessoas que são recém-convertidas, das pessoas que são alcançadas, lavadas, regeneradas pelo Senhor. Mas por que às vezes isso se perde? Por que a igreja de Éfeso se esqueceu disso? E ao longo de toda a Bíblia, você vai perceber que o grande segredo para que isso não aconteça é a prioridade. Quando a gente deixa de priorizar, é que a gente fica suscetível a isso. E o que a gente aprende, a principal lição que a gente tira desse texto, dessa passagem, é o quanto nós não podemos cometer o mesmo erro que a igreja de Éfeso cometeu. Mas a gente precisa sempre estar voltando às primeiras obras e a gente precisa viver intensamente o primeiro amor. Mas como eu falei, o segredo para que isso aconteça, a chave para que isso aconteça é a prioridade. A palavra de Deus vai dizer, lá em Mateus, no capítulo 6, que nós precisamos buscar, em primeiro lugar, o reino dos céus, porque as demais coisas serão acrescentadas. E é muito perigoso quando quando as pessoas não priorizam ao Senhor, quando a vida com Deus não é prioridade, porque nós nos tornamos ainda mais suscetíveis à queda, ao pecado. E a Bíblia também é muito clara e muito direta ao dizer que o salário do pecado é a morte, ao dizer que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Por isso a necessidade de vigiar, por isso a necessidade de constantemente estarmos priorizando a nossa vida com o Senhor. Lá na Epístola aos Gálatas, a Bíblia vai dizer que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos entre si. Por isso a necessidade constante de termos um relacionamento de constância com Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. E de fato, esse é um desafio para nós e nós precisamos reconhecer isso, principalmente pelo fato de que as nossas vidas cada vez mais têm se tornado cada vez mais acarretadas. Para as pessoas que trabalham, têm o trabalho, para as pessoas que fazem faculdade, a rotina da faculdade, para as pessoas que tomam conta dos lares, enfim. Nós sabemos que o que não faltam são atividades para serem feitas, que nós temos muitas responsabilidades para serem feitas. Mas o que fica e o que nós precisamos entender é que por mais que tenhamos dezenas, centenas de coisas para fazer, nós precisamos priorizar a presença do Senhor. Nós precisamos priorizar a busca pelo Senhor, porque de fato é isso que nos sustenta. Eu vi uma frase que marcou muito, que dizia assim, que nós vivemos em um período em que a nossa geração ela passa muito mais tempo conectada com o Wi-Fi e com as redes sociais do que conectada com o céu. Então, quando a gente vai observar realmente, às vezes a desculpa da falta de tempo, na verdade, é a falta de prioridade.
Então a prioridade é a chave, é o fator principal que nos faz viver constantemente as primeiras obras. É a prioridade que nos faz buscar o Senhor, tendo Ele como o centro das nossas vidas. E é muito interessante também a gente entender que enquanto seres humanos e enquanto cristãos, nós também temos as nossas dificuldades. Nós sabemos que passamos por períodos de sequidão, por períodos complicados em nossas vidas, mas são justamente nesses momentos que nós mais precisamos buscar o Senhor. Então, quando eu não tenho vontade de ler a Bíblia, é nesse momento que eu preciso mais ler a Bíblia. Quando eu não tenho vontade de orar, são nesses momentos ainda mais que eu preciso orar e me consagrar ao Senhor, para que isso se torne uma prática na minha vida e para que eu me deleite na leitura da palavra e nos momentos de consagração ao Senhor. E também precisamos nos lembrar que, às vezes, esses sentimentos que surgem em nós, eles não podem nos orientar, porque nós não somos movidos pelo que nós sentimos. A fé não é sobre sentir, a fé é sobre saber, é sobre ter convicção. Então nós não caminhamos pelo que nós sentimos, pelas circunstâncias, mas nós caminhamos por aquilo que nós sabemos, por aquilo que está estabelecido na palavra do Senhor. E a palavra de Deus estabelece a necessidade do cristão buscá-lo em primeiro lugar, de buscar manter uma vida devocional. E o mais bonito de tudo isso também é que é o nosso Deus quem nos ajuda nessa caminhada toda. A palavra diz que mesmo quando nós somos infiéis, o Senhor permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Então, nosso Deus é o Deus que está disposto a nos ajudar, a nos sustentar e a nos conduzir por essa caminhada. A palavra também vai dizer que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã e elas são as causas de não sermos consumidos. Então, nós precisamos nos apegar nisso e compreender que cada vez que nós levantamos, que nós acordamos, todos os dias, todo dia é uma nova chance de recomeçar, é uma nova chance de olharmos para a nossa vida, refletirmos e buscarmos evidenciar a prática das primeiras obras, viver o primeiro amor. E para finalizar, eu só queria falar um pouco sobre, no Antigo Testamento, né, no tempo das leis mosaicas, havia a necessidade de, naquele tempo, no altar, a chama ela deveria arder continuamente. Esse era uma ordem mesmo. E para isso era responsabilidade do sacerdote levar a lenha e alimentar o fogo para que ele continuasse a queimar continuamente. E nós podemos comparar isso com a nossa vida. Para que a gente tenha uma vida devocional, para que a gente tenha uma vida com Deus, a gente precisa alimentar isso. Por isso a necessidade de priorizarmos ao Senhor e de buscá-lo todos os dias da nossa vida. Então, que Deus nos abençoe, que Ele cada dia mais nos dê um coração contrito, um coração quebrantado na presença dEle, e que a cada dia nós possamos priorizar o Senhor, para que a gente viva intensamente o primeiro amor e para que a gente não caia no mesmo erro da igreja de Éfeso. Então, queridos, que Deus nos abençoe e que, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever no nosso canal, compartilha o vídeo com outras pessoas, ativa o sininho para receber as notificações e que Deus abençoe a sua vida.